muitas mães perdem a guarda dos filhos por causa da dependência. E mesmo que a guarda continue com essa mulher, gente, cá entre nós, as drogas acabam com a convivência, momentos importantes da infância. E existe também uma luta pela recuperação, pela reconstrução desses laços. Vem cá, porque a gente tem aqui convidadas especiais que entendem desse sentimento. É o caso da Franciele, da Juliana, que elas vão contar, vão compartilhar para a gente essas histórias. Obrigada pela presença de vocês, uma ótima tarde. Deixa eu cumprimentar também aqui, olha só, a Gisele Martins, psicóloga. Estava sumida, que bom tê-la de volta aqui com a gente, Gi. Estava com saudade, viu? Seja bem-vinda também. Obrigada, Roberta. Vocês, ouvindo o depoimento de uma grande atriz, Vera Fischer, ela passou exatamente por situações que vocês também passaram, né? Qual é o sentimento de vocês diante disso, Fran? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Me emociona, né? Porque foi quase a mesma coisa que eu passei, né? Eu usava droga com ele na barriga, ele nasceu viciado. Então, foi uma coisa bem triste, né? Deixar ele com a avó, porque eu pensei no melhor, né, para ele. Ele tinha quantos anos na época? Qual a idade, na verdade? Recém-nascido. Recém-nascido, você deixou com a avó? Deixei, né, com a avó e fui morar na rua. Fui viver com a droga. Quanto tempo você ficou na rua com as drogas? Eu vivei muitos anos, mas eu fiquei desaparecida da minha família durante 2 anos. Minha mãe achou que eu estava morta, minha família achou que eu estava morta. E foi no NML, foi na polícia. Quando minha mãe me achou no meio do mato, toda jogada, no meio do lixo. Me chamava de rainha das mamonas, né? E é doído, gente, é doído. A droga, ela é uma coisa que toma conta de você. Você acha que você está no domínio, mas você não está no domínio, né? Então, você tem que ter força para você sair, porque não adianta você ir para a clínica. Eu fui para a clínica e fiquei 3 anos. Na clínica, 3 dias, quer dizer, desculpa, me perdoa. Eu fugi e voltei para as drogas. Olha só, a Franciele depois conseguiu retomar o contato com o filho quando ele estava com 15 anos. Daqui a pouquinho ela vai contar pra gente como é que foi. Foi fácil reconstruir esses laços? Quando ela chegou, será que tudo estava no lugar onde ela havia deixado há 15 anos? Daqui a pouquinho ela vai contar. Primeiro, vamos conhecer também um pouquinho a história da Juliana. Ju, obrigada pela sua participação. E você também viveu algo parecido na época, seu filho estava com 4 anos, não é isso? Não, a minha filha... A menina, perdão. A minha menina, ela via, né, eu usando droga, né, desde os 6 anos, né? Ela via o uso frequente dentro de casa, né? Quando eu ia comprar ela falava que eu não amava ela, que eu não gostava dela, que eu gostava da droga. Se eu gostasse dela, que eu pararia de usar. Aí eu ficava olhando para ela. E aí, com uns 10 anos, ela estava com 10 anos, eu saí de casa, deixei ela em casa com o pai dela e sumi. Minha mãe foi lá e pegou ela, né? Porque o pai dela também era viciado nas drogas. Aí minha mãe pegou ela e eu desapareci. Eu fui entrar em contato com minha mãe 4 meses depois, né? Aí ela já estava com ela. Aí eu já estava na rua. E diferente do caso do filho da Fran, que era um bebê, um recém-nascido, a sua filha com 10 anos, ela já entendia algumas coisas, né? O que ela expressava para você? A minha filha chorava muito, né? E ela tentou suicídio, né? Ela se dopou de remédio, falando que, como eu não gostava dela, que ela ia se matar. Ela tentou se matar, né? Ela, mãe, eu tentei me matar, só que Deus não deixou eu morrer, né? E aquilo ali, eu ficava com aquilo na cabeça. Aí um dia eu deitada na calçada, nas ruas, eu pedindo libertação ao Senhor e ouvindo a voz dela falando ao mesmo tempo, né? Então aquilo ali também me deu forças para sair. Eu hoje, para a honra e glória do meu Senhor, já são 3 anos livre das drogas, livre, sem nada, graças a Deus, e sou tentada direto, né? Eu acho droga, eu poco na risada. Eu falei, se fosse antigamente, não aguentava ver, aí eu piso mesmo, eu falo, Senhor, hoje eu sou liberta, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu sou liberta. A gente fica muito feliz, é por isso, inclusive, que vocês estão aqui para inspirar quem está na mesma situação e mostrar que é possível. Agora, são tantas camadas, Gisele, porque assim, a gente tem que se preocupar com a mãe, que também precisa dessa força, mas por outro lado também tem as crianças, né? Que tipo de acompanhamento esses filhos precisam? Roberta, o ideal
é que se busque ajuda psicológica. É inegável, sabe? Essa criança vai precisar de apoio em alguma medida. Porque como elas estão expressando, o sentimento de abandono é muito grande. E isso vai reverberar no desenvolvimento e no crescimento infantil. Então, são pensamentos: minha mãe não me ama, minha mãe me abandonou, a minha mãe não liga para mim, a minha mãe prefere os outros, a minha mãe gosta da rua, eu não sou importante, eu não sou valorizada. Então, são diversos sentimentos que aquela criança, enquanto pequena, não vai saber nomear, e aí ela começa a expressar esse abandono, podemos usar essa palavra de maneira mais global para abranger esse sentimento, com muita irritabilidade, com muita rebeldia, com muita pirraça, muito choro, insônia. Algumas crianças vão comer demais, algumas crianças vão comer de menos, dificuldades na escola, dificuldade de aprendizado. Então, essa criança precisa de atenção psicológica, principalmente, de uma rede de apoio, para que isso possa ser, em alguma medida, minimizado, acolhido, amparado e apoiado, para que isso não reverbere nela, por exemplo, no futuro, com o desenvolvimento de depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, porque isso, infelizmente, pode acontecer se essa criança não tiver o acompanhamento ideal. Porque além da ausência materna, o que é crucial, principalmente nessa primeira infância, a gente está falando de uma situação muito precoce aos olhos dessa criança, pensar que a mãe está fazendo uma troca por algo que... O que é isso que minha mãe prefere do que a mim? Porque o cérebro da criança, ele é imaturo. O cérebro da criança não pensa como nós adultos, ele não está ainda totalmente desenvolvido. Então, ela pensa num giro de 360, de muitas emoções misturadas, em que ela não sabe nomear. Então, ela vive aquilo intensamente, achando: a minha mãe não me ama. E vira uma confusão na cabeça da criança. E vira uma confusão. Né? Tem aqui participações, inclusive eu convido você a enviar para a gente o seu relato. Você vive esse drama na sua família, você conhece pessoas também que, infelizmente, ou abandonaram o filho, a filha, ou então perderam a guarda por conta da dependência química. Tem aqui: minha família está passando por isso, meu irmão está sumido faz uma semana, viciado em cocaína e ainda devendo várias pessoas. É difícil, é complicado, já internamos, mas não adiantou, olha, entregamos na mão de Deus. E esse caso da Vera Fischer ainda tem um ponto mais ainda em comum com a história da Fran, que está aqui com a gente. Porque a Vera, gente, começou a usar drogas na época, ela namorava com o Felipe Camargo, né? Que os dois eram o casal sensação do momento, na década de 80. Então, ela começou a fazer o uso de drogas justamente para ser aceita no grupo de amigo deles. Porque o Felipe também teve essa relação com o mundo das drogas. E quem te apresentou as drogas, Fran? Meu ex-marido. Que é o pai do meu filho. Como é que foi isso? Também teve essa sensação de ser aceita? Foi assim, na adolescência, né? Eu era apaixonada nele, ele vendia pão, né? Aí eu não podia ver ele, que eu era uma criança. Eu acordava toda descabelada, ele vendia pão, o padeiro passava na rua: ó o pão, eu saía. Quando eu entrei 14 para 15 anos, eu fui atrás dele, comecei a me envolver com ele, não sabia que ele usava droga, né? Aí eu comecei a me envolver com ele, comecei a me envolver com droga, né? Eu peguei, engravidei, fui morar com ele. Tudo que eu botava dentro de casa, ele vendia, certo? Depois eu peguei e apanhava, andava de olho roxo, grávida, no meio da rua. A missionária que me concedeu, que é a minha missionária Paulinha, um beijo para ela, desculpa, um beijo para ela. Ela permitiu estar aqui. Ela via a minha situação, magrinha, magrinha, magrinha. Minha mãe dava cesta básica, ele vendia, né? A vizinha vendo eu grávida daquela situação, me dava um prato de comida, né? Meu pai chegava para ele: se você não quer minha filha, não bata, devolve.
entendeu? E ele, toda vez que eu tentar fugir dele, ele ia lá, ameaçava minha mãe, meu pai. Aí eu falava, o único jeito de eu me livrar de você é entregando o filho. Aí eu entreguei para a mãe dele. E fugi, desapareci. Ou desaparecia ou morria. Não teve escolha, né? Tem aqui mais relatos. Boa tarde, eu peço até para a Roberta não me identificar. Pode mandar seu relato, a gente não vai revelar nome de ninguém, não vou ler nome de ninguém, tá? Minha mãe também já nos deixou, tá? Já deixou os filhos assim, como essa moça relatou, por conta de drogas. No dia do meu aniversário, a pessoa estava fazendo 12 anos na época, e ela não entende o quanto isso me afetou psicologicamente. E você também conhece mulheres que tiveram a relação com o filho, com os filhos afetadas justamente por conta das drogas? Manda o seu relato, que já já a gente vai ler. E eu tinha deixado uma pergunta no ar. Como é que foi se reconectar com os filhos? Como é que foi, Ju? A minha filha, logo quando eu apareci, né, eu pedi para chamar minha mãe, né? Eu fiquei com vergonha de ir na casa dela, eu cheguei na casa da vizinha e pedi a vizinha para ir chamar minha mãe. Aí, quando as minhas filhas veio, a minha filha caçula logo abriu a boca a chorar, porque eu estava careca, né, que eu tinha mandado rapar minha cabeça, porque eu não tinha pente para pentear na rua, então eu mandei rapar minha cabeça. Isso no mês de dezembro. Minha mãe, quando me viu, colocou logo a mão na cabeça, que eu estava pesando 42 quilos na época. Aí ela não quis chorar na minha frente, mas eu vi os olhos dela encher de água. E minha filha foi e me abraçou. Aí a minha filha mais velha falou assim, seu neto está crescendo. Aí eu falei assim, tá bom. Só falei assim, tá bom. Você ainda não estava limpa? Não. Eu tinha uma semana sem usar droga. Eu estava na rua ainda. Aí eu fui sair da casa da minha mãe, aí eu falei com ela assim, mãe, eu vou procurar um lugar para me ficar. Eu fui para um abrigo, fiquei lá um mês nesse abrigo e eu não consegui ficar lá dentro do abrigo, né, por causa da abstinência da droga. Aí eu fui para a rua. Aí eu fiquei mais uma semana na rua. Eu falei, Senhor, me liberta. Aí foi aonde eu saí da rua. E o que você deixou de viver com sua filha? Aí eu deixei de viver muitas coisas, porque ela, a vez de eu estar com ela, eu estava usando droga. Ela, mãe, para com isso. Eu tirava tudo dentro de casa, eu vendia tudo. Eu fazia uma compra agora, era o tempo só de eu colocar a compra no chão. Aí eu saí, quando eu já voltava, eu saí carregando tudo. Que nem a formiga, carregando tudo. Aí o pessoal, para com isso, você tem nada com isso, o dinheiro é meu. Cuida da sua vida. E nisso eu fui indo, até me ver na rua. Tem mais relatos? Hoje em dia, minha filha agradece a Deus, ela fala, mãe, eu orei tanto quando a senhora estava nessa vida para a senhora ser liberta. E eu acredito, porque hoje em dia, quando eu sinto o cheiro, meu estômago embrulha, graças a Deus. Hoje em dia eu não fumo, não bebo, né? Hoje em dia eu sou evangélica, eu falei com o Senhor que se Ele me libertasse, que eu ia para os pés dEle. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu dou testemunho nas igrejas, né? Eu falo da minha vida para outras pessoas que é usuário. Muitos choram, pedem oração, né? E eu sei que Deus liberta. E tem muita gente que vocês estão ajudando em casa, tá? Tem mais relatos aqui. Minha filha perdeu os filhos dela por conta das drogas. Ela tem 5 filhos, todos estão afastados dela. Roberta, também não quero me identificar, mas eu tenho uma neta que eu crio desde quando nasceu. Hoje ela tem 12 anos, mora comigo, com o meu esposo, que é avô dela, né? E com o pai dela. A mãe dela, todas as vezes que pega, ela faz chantagem, que vai pegar a menina e não vai devolver. Minha neta hoje é rebelde, é chorona, come demais, é muito nervosa. E um detalhe, a mãe dela também, né, usuária de drogas. Então, exatamente o quadro que a gente está debatendo, a família tenta suprir essa ausência, Gisele. A família tenta dar o máximo de amor possível, mas ainda assim, você vê a avó falando dos traços? Que ela é rebelde, que ela é chorona. E aí? Diante disso, o que a família ainda tem a fazer por essa criança, por esse adolescente? Roberta, dar amor, dar atenção, o máximo que essa família puder. Quando uma mãe, aqui o caso, né, é mães que perderam a guarda dos filhos, essa mãe está prejudicada psicologicamente pelo desequilíbrio bioquímico, neuroquímico que a droga faz. Então, que essa família evite falar mal dessa mãe, porque não é um desvio de caráter. Eu acho que, né, as meninas podem
corroborar com o que eu estou dizendo. Não é um desvio de caráter. A mãe não faz isso de caso pensado porque ela quer ir embora. É totalmente sob o efeito. Elas estão prejudicadas psicologicamente de tomarem as decisões, de pensarem na melhor forma. Mas há um preconceito, né, da sociedade, né? Exatamente. A mulher dependente química, a sociedade olha, tem um olhar diferente do homem, né? Sim, sim. Eu ia exatamente apontar isso que você está dizendo. Que essa família não fale mal dessa mãe para essa criança e para esse adolescente. Sempre trazer: a sua mãe te ama. A sua mãe não te abandonou. A sua mãe hoje não está bem, mas nós vamos lutar para que ela melhore. Você precisa ser uma criança e um adolescente forte, bonito, para quando a sua mãe voltar, nós vamos recebê-la de braços abertos. Porque se essa família, Roberta, por N situações, a gente não vai conseguir dizer aqui, fica dizendo na cabeça dessa criança que a sua mãe te abandonou, eu não vou deixar ela entrar aqui, falando palavras depreciativas, que humilham, que diminuem, só vai piorar a situação dessa criança, independente do que essa mãe tenha feito. Ah, Gisele, você está dizendo para defender? Não, não estou dizendo para defender. Mas não contaminar a mente da criança, mas não contaminar e não julgar, mas dizer que essa mãe, uma hora vai voltar. E nós estaremos de braços abertos para receber. Porque quanto mais fala mal, pior vai ficar, mais revolta essa criança e esse adolescente vai ter. E aí, se essa mãe um dia voltar, o restabelecimento desse vínculo vai ser extremamente mais difícil. Então, famílias, não vamos piorar aquilo que já está difícil. Fala, Fran, você queria comentar nesse ponto específico? Eu queria comentar nesse ponto porque a partir do momento que eu consegui pegar a guarda do meu filho, que foi compartilhada, eu só consegui pegar depois que eu joguei na justiça, porque antes ela não deixava eu pegar, né? Ela fazia a mente dele. Falava que eu achava o meu ex-marido me achou no lixão, debaixo da ponte, entendeu? Aí eu pro banheiro eu chorava, porque eu não podia ter mais filhos. Depois que eu clamei a Deus, eu pedi ao Senhor, eu tenho mais 3 filhas, graças a Deus, né? E hoje em dia eu mostrei para todo mundo que eu mudei, que eu sou uma nova pessoa, porque a sociedade, ela julga, ela aponta o dedo sem saber o que você passou no passado. Isso não pode fazer. Você tem que estender a mão, você tem que ajudar, porque ninguém sabe do passado de ninguém. Ninguém sabe o que você passou atrás, entendeu? A pessoa entra na droga porque algum motivo tem. E que bom que você conseguiu sair também por um motivo ainda maior. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem aqui muitos relatos, muitos desabafos. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Infelizmente, eu tenho uma prima que está passando por isso. O filho foi preso dentro da casa dela com drogas. Ela vai visitar ele sempre no presídio. Ela teve... Ah, não, isso aqui já é outro relato. Aqui, no caso, é uma situação inversa, né? Então, uma mãe que sofre com o filho nas drogas. A gente vê que as drogas, independentemente qual que seja a porta de entrada, estraga uma família. Essa é a verdade, a família inteira sofre. Roberta, boa tarde. Tinha um casamento de 15 anos, mas meu marido escolheu as drogas. Eu tenho uma filha especial desse relacionamento. Ele nem paga pensão e nem vê a filha. Olha aí, ó, agora é o pai. E aí? Né? Na cabeça da criança, é o mesmo impacto, Gisele? É o mesmo impacto. Porque, às vezes, nós temos isso, né, de dizer, a mãe é mais próximo dos filhos, o pai... Não, o impacto é o mesmo. Porque o amor de uma criança e de um adolescente, ele é dividido entre a mãe e o pai. Então, nós temos os papéis ditos mais femininos, mais masculinos, mas a criança vai sentir falta igualmente, porque a figura paterna está ausente. Então, aquilo que seria desenvolvido, sentido, feito, vivido por esse pai, tem um buraco, tem uma lacuna. E quem vai preencher? Às vezes a família pensa, um avô vai preencher, um tio vai preencher. Ele vai ajudar e apoiar. Preencher
não preenche, porque amor de pai é único, amor de mãe é único. A gente não consegue colocar outra pessoa no lugar, muito embora a rede de apoio ajude, funciona, mas amor de mãe é um só e amor de pai é um só. São insubstituíveis. Exatamente. Obrigada pela participação de vocês e que vocês consigam, né, cada dia mais fortalecer esse laço com os filhos. Pode mandar um beijinho. Eu queria mandar um beijo para a Léo, que ficou com as minhas filhas, né, para estar presente aqui hoje. E agradecer meu esposo, né? Se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje também, né? Que é o contrário do meu ex. Dá um beijo na família toda, tá? Amém. Obrigada, gente.